1 Samuel, capítulo 16, do versículo 14 ao 23. E como é uma breve palavra, nós vamos ser rápidos, não se preocupe. Antes de meia-noite a gente termina. Vira para o teu irmão do lado e diga assim para ele: não se apresse em sair da casa do Senhor. Mas se o sacerdote falou, nós já vamos embora, não se preocupe. Vamos lá então. E diz assim a palavra do Senhor. Irmão, acharam aí? Acharam que não tem ninguém perdido aí não, né? Os irmãos estão afiados na palavra. Já vi que hoje não tem por cão mesmo não, vocês já estão com a espada desembanhada. E diz assim a palavra do Senhor: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombras. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que buscam um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. E então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, e o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e é homem de guerra, e citoso em palavras, gentil de presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. E então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-lhe a Saul pela mão de Davi, seu filho. E assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito. E foi o seu pai seu pajé de armas. E então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava sua harpa e tocava com a sua mão, e então Saul sentia aliviar e se achar melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aleluia, glórias a Deus. Diga para o teu irmão do lado de novo, para ele assim: vamos tocar bem nessa noite, com glória a Deus e aleluia, e a vitória vai ser certa, em nome de Jesus. A palavra do Senhor assim diz: que Saul, por desobedecer a Deus e sair da direção ao qual o Senhor assim tinha ordenado para ele ficar na direção de Deus, o Espírito do Senhor saiu de Saul. E o que aconteceu? Entrou-lhe um espírito mau vindo da parte de Deus. E às vezes nós ficamos até meio assim, sem entender como pode sair o Espírito do Senhor e depois entra um espírito mau da parte de Deus. Entendemos que quando estamos na direção de Deus, o Espírito do Senhor, ele nos envolve, ele nos guarda, ele nos consola a cada dia. O seu nome é Consolador, Espírito Santo de Deus, que está sempre do nosso lado. Mas só tem uma coisa que faz ele se afastar da gente: é quando nós pecamos. Quando nós pecamos, o Espírito do Senhor se afasta, mas ele não fica para longe, ele fica só esperando a hora em que nós ajoelhamos e pedimos perdão a Deus para que ele venha retornar. Aleluia! Aleluia, glórias a Deus. E Saul passou por isso. Desculpa, pastor, é que está tão curtinho aqui. Maravilha do céu. É uma maravilha, é uma glória nesse lugar. Diga para ele: o sorriso de Deus é tremendo. Você é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. É que sem querer eu pisei aqui, ainda bem que ele não murmurou e deu glória. Tem outros que já preparava logo a mão, pisa de novo que eu já vou acertar ele. Mas vamos lá então. Então somente Saul ficou atormentado. Por causa de que ele ficou? É engraçado, ele ficou atormentado ele por desobedecer a Deus. Quantas pessoas, por em vez de estar na casa do Senhor, vão para caminho para onde não é para ir? Aí o que acaba acontecendo, irmão? Acaba ficando atormentado, acaba ficando perturbado. O Senhor fala para ele: vai para a minha casa, vai me buscar. Ele: não, que casa? Que carnaval? Vou ficar em casa, vou me retirar, aproveitar o gancho e ir para o retiro. E Deus fala para ele: vai para a minha casa. Que eu tenho nada contra isso, mas o Senhor tem uma obra específica na vida de cada um, e é necessário nós estarmos em sua casa orando, o
buscando e louvando, e conforme a irmã estava falando, eu prestei atenção. Eu estava orando ali, mas eu estava ligado. Um ouvido estava em oração com Deus, mas o outro estava ligado no que a irmã estava falando. Que é isso, irmão? Mas eu estava ligadinho, a irmã dizia, conforme estava dentro com uma conhecida que trabalha lá no centro, e a própria macumbeira testificou, confirmando que os capirotos está tudo solto. E tá mesmo. Se você andar por aí desligado, você recebe uma seta e acaba ficando meio desorientado um pouco. Por isso, fique ligado. Porque mesmo que o cão esteja solto por aí, mas o anjo do Senhor que está do nosso lado, ele nos guarda e nos livra de todo mal. Aleluia, glória a Deus. Chega um pouco para cá, que para se mexer está um pouco bem curtinho ali. Mas vamos lá então. Mas a palavra do Senhor diz que Saul ele foi atormentado. Mas por causa de quê? Porque saiu da direção. Quando continuamos na direção e continuando fazendo a obra do Senhor, assim como o pastor está aqui, grandes bênçãos de Deus vai receber. Grandes bênçãos do Senhor chegará até ele, chegará até você. Mas por causa de quê? Foi para a casa do Senhor, o lugar onde Deus está. Porque onde tiver um, ou dois ou três, ele se faz presente. E o Senhor está aqui. Então somente este homem, para poder ser aliviado, tinha que se tocar a harpa, tinha que se cantar louvores, para que aquele espírito mal venha sair. Porque eu sei de uma coisa, a Bíblia diz que Deus habita entre os louvores, e ele habitando entre os louvores, não tem cão, não tem homem demoniado, não tem guerreiro, não tem ninguém. Tem que cair por terra, porque aonde Deus passa, a sua glória se manifesta. Aleluia, aleluia, glória. Interessante que até os criados perceberam que ele ficou sendo atormentado pelo anjo que veio da parte de Deus, o espírito mau. Saiu o Espírito do Senhor e entrou o Espírito mau. São coisas que pelo Espírito que se discerne. Se não for pelo Espírito, não tem como discernir. Quantas pessoas que antigamente era uma bênção na casa do Senhor e hoje é uma desgraça, infelizmente, falar assim, por causa de que saiu da direção de Deus. O Senhor falou, ajuda o sacerdote, vai lá para a igreja, ele está na peleja sozinho, deixou ele sozinho, mas não tem problema não, pastor. O senhor pode estar sozinho, mas a milícia do céu está do teu lado para pelejar contigo nesta igreja e jogar todo o campo por terra. Aleluia, glórias a Deus. Porque às vezes pensamos que estamos sozinhos, às vezes pensamos que estamos abandonados, mas o Senhor, quando olha do céu para cá, Ele envia guerreiros espirituais que são anjos para nos guardar e para estar do nosso lado, por aqueles que perseveram e buscam ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas Saul esqueceu disso. Deus falou para ele, vai a determinado lugar, destrói tudo. Ele levou coisas amaldiçoadas para a sua casa, para a casa aos quais o Senhor falou que não era para levar, mas ele levou por teimosia. E o que acontece? Teimoso é teimoso, mas também o Espírito de Deus se retira. E uma vez o Espírito de Deus se retirando, irmão, o único meio dele voltar é se arrependendo, tirando tudo que é amaldiçoado, que não é de Deus, jogando fora. Aí sim, Deus vai fazer presença naquele lugar e vai botar ainda o último restício para fora e vai dar vitória em nome de Jesus. Deus dá tempo ao tempo para que o homem venha se arrepender. É o que eu disse lá na rádio, enquanto a vida há esperança de salvação, mas se o homem não quiser, segue-se o juízo. Deus deu tempo para Saul, porque Saul podia ter errado, podia ter até pecado, mas ele tinha a oportunidade de Deus. Deus deu tempo ao tempo, deixou o espírito atormentar ele, mas ele queria se arrepender? Não queria. Quando viu que a promessa estava em Davi, coitado de Davi, sofreu na mão desse homem, tinha que fugir, tinha que correr, mas o Senhor estava com Davi. O Senhor, por mais que Saul também fosse ungido, Deus estava com ele, e para onde Davi ia, Deus o guardava. Então somente Deus ainda provou, deixou Davi e várias vezes até Saul, mas Davi não tocou, não assassinou, porque ele tinha Saul como ungido da parte de Deus, mas mesmo assim estava sendo atormentado. E entendendo uma coisa, quando os louvores é bem entoado, quando os louvores é bem tocado, chega e toca aos céus. E quando eles estavam entoando e cantando nesse lugar em espírito de adoração, eu via que alguns dos louvores chegavam aos céus e algumas respostas dos irmãos também chegavam lá, e Deus falava assim nessa noite, que vai dar a resposta a cada um, a todos esses que estiveram nesse dia, marcando presença para adorar a Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Foi conforme alguém falou, que agora não me lembro quem, uma hora dessa, onde que a gente ia estar se estivesse no mundo? Estaria pulando carnaval? Estaria entrando na carnareba, que nem os companheiros lá da rádio diz? Estaria fazendo e acontecendo. Um certo companheiro de rádio, ele falou numa história verídica e real,
dizendo que uma certa jovem, ela falou consigo e ela falou segredo, foi segredo. Ela falou segredo para uma criancinha. Ela chegou para aquela criancinha e falou: não comenta para ninguém, vou me desviar durante o dia de carnaval e vou pular, vou fazer acontecer. Depois eu volto para a igreja e aí eu me converto de novo. E ela foi, fez, ninguém sabia. Aí o pessoal tudo comentando: foi o diabo derrubou, que não sei o que, coitado, vamos orar. Não foi o diabo. Tem certas coisas que às vezes é do próprio coração do homem. O homem que vai buscar, porque o diabo atua assim. O miserável sem vergonha, ele vai tentando, mas tem coisas que nós próprios, pelos nossos próprios coração, acabamos procurando. E ela foi para o mundo e estava lá, curtiu, dançou, sei lá qual foi o tipo de música, mas eu sei que o diabo oferece muita coisa. Mas eu sei de uma coisa: depois do acho que é quarta-feira de cinza que eles dizem por aí ela foi voltar para a igreja. Chegou a hora de voltar para a igreja, não deu nem tempo. Ela indo para voltar para a igreja, ela tomou um tiro e morreu e ficou por lá mesmo. Sabe o que é isso? Sabe o que quer dizer? É que nós temos que perseverar na casa do Senhor, temos que exaltar a Deus a cada dia, temos que saber que o mundo é ilusão e fantasia, e um dia as coisas vão passar e vamos estar perante o tribunal de Cristo para prestar conta a Ele de tudo que fizemos e de tudo que deixamos de fazer. Aleluia, glória a Deus. Mas não saindo do que eu falei, adoração, e o que acontece? O certo presbítero lá da minha igreja, ele falou que o louvor afasta o mal, mas a palavra porta. Corretíssimo. Olhando para aqui, para essa passagem, eu via que o mal só saía quando Davi tocava a harpa, o mal ia embora. Mas o único meio dele ser cortado de vez era se Saul observasse a palavra do Senhor, se arrependesse e se convertesse. Então o único meio do mal ser cortado é ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor assim diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. E Deus entra com providência, e através de você e de mim, do sacerdote que está aqui, Ele vai até os nossos familiares, entra com providência, com salvação, e dando livramento de morte, e mostra para nós que quando cremos no Senhor Jesus Cristo, será salvo eu, tu e a nossa casa. Aleluia, glórias a Deus. E está descendo, e o que eu falo lá na rádio é assim: o que vai descendo do céu para cá, vai sair daqui para aí, e você está sendo abençoado em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Deus nos deu uma revelação profética. Você que está aqui nessa noite, persevere. Persevere, pode colar com o sacerdote que Deus vai te abençoar. Deus vai te dar grandes vitórias de uma tal maneira que até aqueles que estão lá fora vão olhar como pode. Pode sim, porque você perseverou, você esteve na casa do Senhor e ainda no dia de carnaval preferiu estar aqui do que estar em outros lugares. E por isso o Senhor vos abençoará e derramará uma bênção tal do céu que você vai testificar. Aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro, pastor, quando meu pai se converteu, ele parece um pouquinho igual o Senhor. Toda vez que eu olho, dá vontade de me emocionar e chorar um pouco. Mas parece mesmo, não é hipocrisia não. Parece igualzinho a ele. Eu queria que meu pai estivesse na casa do Senhor. E interessante que eu fui o primeiro a se converter de lá de casa. E eu, ao se converter, irmão, foi maior vento. Porque todo mundo católico, ninguém queria saber. Ele dizia ser católico, mas não ia para a igreja católica. Aí o que aconteceu? Todo mundo se levantou, até meu pai. Mas chegou um tempo que Jesus fez a obra. Foi perturbando todo mundo, quer dizer, foi jogando todos os cães por terra que perturbava lá e veio chamando um por um. Mas antes de chamar, o meu pai chegou até mim e falou uma coisa interessante. É o que eu olhei na Sagrada Escritura e é certo. Que ele falava que toda vez que ele dormia ouvindo música evangélica, ele sentia paz, sentia tranquilidade. E toda vez que ele ouvia as músicas do mundo, ficava perturbado, via coisas, via pessoas subindo e descendo. Ou seja, pessoas do mundo só para ficar perturbado assim. Mas com o tempo Deus foi fazendo a obra, porque quando tem um dentro de casa que busca o Senhor, o restante virá em nome de Jesus Cristo, nem que seja pela dor, mas vai vir para glorificar a Deus. Então somente ele chegava para mim e falava: filho, eu não entendo nada, porque toda vez que eu boto música evangélica eu durmo em paz, boto a música lá dos capirotos, durmo perturbado. Eu falei para ele: sabe qual é a diferença? A Bíblia diz que Deus habita entre os louvores, então quando você bota louvor não tem conserto não, eles têm que ficar do lado de fora, porque se Deus está ali, irmão, uma coisa eu digo, o que eu falei lá na rádio, hoje eu vou falar aqui, vai ser bênção para todos nós. Se Deus que é Deus, irmão, para dar exemplo, para andar entre os louvores, Jesus Cristo também está entre os louvores, o Espírito Santo também, os anjos de Deus, todos eles habitam entre os louvores, porque fazem parte da comitiva de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Foi isso que eu falei para ele. Falei: quer saber do
segredo, pai? Eu entrei na prova, mas também eu fiz. Quer saber mais? Quer ver a bênção melhorar? Deixa eu quebrar isso tudo que está aqui. Aí já está até para imaginar, né? Deixa eu tirar todas essas velas que está aqui. Aí tem o negócio seguinte, meu filho, você já encontrou a verdade mesmo? Não tem como mais falar contigo, tu endoidou? Porque antes tinha o cabelo grande, brinco na orelha, arranquei tudo, porque Jesus falou, arranca isso aí porque tu é profeta. Você não é Sansão não, você é profeta da minha parte, arranca isso aí, meu filho. Então somente ele liberou. Nisso que eu liberou, eu fui lá e quebrei tudo, todas as imagens de escultura que tinha lá que meu pai adorava e saí arrancando as velas todas, não sei nem por causa de que eu estou falando isso aqui, que eu não sou nem de comentar. E saí arrancando tudo, sabe o que aconteceu? Arrumei bênção para o meu lar e vento para mim. O cão começou a se manifestar, tem quem nunca tinha manifestado, e vinha falar pessoalmente, eu vou te destruir, assim mesmo, cara a cara, eu vou te destruir, eu vou acabar contigo, e olhar, o que é isso, como pode, nunca fiz nada com esse camarada. Aí Deus abriu meus olhos espirituais, e eu via o cão na pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, o camarada está cheio de capeta, agora eu estou entendendo. Então somente quando eu botava a mão e falava, saia, ele saía correndo, mas deixava a promessa, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Teve o seguinte, irmão, um certo dia eu não vigiei e fui fazer uma viagem que nem perguntei se era ou não era da vontade de Deus, e fiz essa viagem, fui para São Paulo, lá o cão me pegou e me arrebentou todinho, porque eu fui fora da direção, não perguntei se era Deus, e após chegar lá naquela viagem, o cão fazendo tudo que tinha que fazer, e eu já me enfraquecendo e querendo voltar para o Rio de Janeiro e preso lá, e não, o negócio ficou sério meu, ficou estreito. A Bíblia diz, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Enquanto não for revestido, fica, e se for revestido, pergunta se é para Deus sair. Aleluia, glórias a Deus. E eu fui. Milagres acontecendo direto, nem perguntei, estava tão alegre, emocionado, mas o diabo tinha deixado a promessa. E eu estou lá e o diabo me destruindo e o cão fazendo o que tinha que fazer, e eu já ficando fraco, quase me desviando. Senhor, me leva para o Rio de Janeiro de novo, porque eu já não aguento ficar mais aqui. Se eu ficar, eu vou desviar. E o Senhor deu a oportunidade, teve as passagens, voltei para o Rio de Janeiro. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, nada fica oculto, porque aonde é profeta, Deus revela. Aonde o profeta está, não adianta, que nada vai se esconder. Então somente quando eu entrei na igreja fraquinho, que eu pisei dentro da congregação, aí veio a irmã de lá de dentro, falando aqueles mistérios que todo mundo gosta, e a maravilha do céu. Quando ela veio, e eu estava lá do lado de fora, Deus não deixou nem eu pisar dentro da igreja. Lá do lado de fora, a mulher pulou e bradou na terra, porquanto eu digo assim a ti, meu filho, que tu foi para o lugar, e Satanás tinha preparado para poder te destruir, mas eu enviei o meu anjo arcanjo Miguel para te livrar, porque grande é a obra na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Recebi aquele cajado e fiquei alegre, porque o Senhor estava comigo. Então somente continuei na minha caminhada, e até o dia de hoje firme na presença do Senhor, sabendo que o louvor liberta, mas a palavra corta. Estou fechando, pastor, eu vou terminar. Então somente, irmão, foi muita prova e muita luta, mas conseguimos chegar até aqui. Eu nunca imaginei que ia ser um dia locutor de rádio, porque nunca se passou isso na minha cabeça. Eu fui parar na rádio evangélica e estamos lá pregando também, luta, prova, o cão se levanta, mas toda vez Jeová dá uma rasteira nele e ele cai feio no chão, porque quando Deus está conosco, irmão, aí não tem homem, não tem demônio, não tem ninguém. Ainda mais quando você descobre o teu chamado. Qual é o chamado que tu tem? Se é de pastorear, de profetizar, de pregar, de cantar, de tocar ali, eu não sei, mas quando você descobre, Deus confirma no céu e abençoa na terra. Aleluia, glórias a Deus. Deus confirma no céu e abençoa na terra. Porque quando Deus te olha e me olha, quando Deus nos olha, não tem mais ninguém para encostar. A gente pode estar até cambaleado na casa do Senhor, pode estar até soldado ferido, mas o Senhor leva para o seu hospital, envia os seus auxiliares, anjos de cura, e vem Jesus Cristo, que é o médico profissional, e entra com bálsamo de cura e fala: continua na peleja, grande é a jornada, mas serei contigo até o fim e até a consumação do século. Aleluia, glórias a Deus. E aí eu agradeço a oportunidade.